Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. A Exposição Bíblica está no ar quase uma década, com vários projetos muito interessantes para a glória de Deus, tem fluído bastante, que é a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós-Graduação Rousseau Shedd, o EAD Livre da FTRB e agora nós estamos trabalhando a Academia do Expositor. academiadoexpositor.com.br é uma plataforma exclusiva para treinar pregadores. Acesse lá e tenha aulas exclusivas com Augustus Nicodemos, Thomas Eskel, Gilton Moraes, Emister Maia, Emílio Garofalo, Daniel Charles Gomes, Michel Augusto, Luciano Paes Landim, Paulo Correia, nós temos Wendell Mark Johnson, nós temos William Whitman, enfim, em breve teremos Vadislau Gomes falando sobre pregação e aconselhamento bíblico redentivo. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre os perigos da pregação ideologizada. Isso mesmo, os perigos da pregação ideologizada. Bom, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sino para você receber as notificações. Vamos lá. Quando nós pregamos, nós temos que tomar muito cuidado com o revestimento da nossa pregação com questões ideológicas, ok? Sejam elas as ideologias sociais, políticas ou ideologias de gênero. Nós olhamos o texto, quando nós olhamos o texto, nós vamos ao texto e as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa situação histórica, geográfica, social, elas influenciam na nossa leitura. Porque geralmente quando nós vamos ao texto, de um modo geral, o ser humano vai a um texto bíblico, né? E várias religiões usam o texto bíblico, mas usar o texto bíblico de modo adequado é uma outra história. Então, quando os homens vão ao texto bíblico, eles vão buscando resolver algum problema, né? Por isso que nós precisamos ser instruídos a ir ao texto bíblico de modo adequado, né? Bom, nós temos situações diversas que vai nos tentar a buscar no texto bíblico algo que se atente à minha narrativa, à nossa narrativa. Só que nós estamos diante de um texto que tem uma narrativa superior. É uma metanarrativa, a gente chama isso de cosmovisão, de metanarrativa. Eu poderia chamar de uma grande narrativa redentiva que engloba as nossas narrativas, não despreza as nossas narrativas, mas mostra para nós que tem algo maior para nós. A narrativa da redenção é algo que vai além de tudo que nós possamos imaginar, como algo que realmente traz o consolo verdadeiro para as nossas almas. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Lucas, a gente precisa entender algumas coisas. O livro de Lucas vai trabalhar na sua imagem central, Lucas capítulo 19, versículo 10, o Messias, o Cristo Redentor que veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a queda do homem trouxe uma condenação eterna. E Cristo é esse Redentor, é esse Salvador, e que traz o seu senhorio sobre aqueles que ele salva. E esse senhorio, ele funciona de acordo com uma nova dinâmica, a dinâmica do reino de Deus. Então, quando nós nos deparamos com textos de Lucas que vão trazer à tona situações como pobreza versus riqueza, eu vou explicar isso, vai trazer a situação dos órfãos, das viúvas, de pessoas marginalizadas, situações que carecem
de uma misericórdia, de uma compaixão. Só que, quando nós trabalhamos essas palavras-chave, esses temas, a gente precisa englobar esses temas dentro de uma história redentiva. Porque senão dá a entender que o evangelho é um evangelho puramente de justiça social. E aí que mora o problema. Porque muitas pessoas vão aos textos e ao encontrarem essas palavras-chave, associam o evangelho a questões até mesmo ideológicas. A galera da justiça social, por exemplo, vai ao evangelho e identifica nos evangelhos, um Cristo simplesmente revolucionário, que veio acalentar a dor daqueles que estavam sendo desprezados. Sim, Cristo é cheio de misericórdia e de compaixão, ele não despreza as narrativas, só que a missão de Cristo como Salvador é a missão de um proclamador. É a missão daquele que veio trazer um chamado fervoroso a uma fé que glorifica o Pai. E ele como intermediário desse processo, ele como o justo juiz, né, o sacerdote perfeito, o profeta sem mácula, que poderia intermediar essa nova relação. Então, embora nós encontremos ações de compaixão e de misericórdia nos evangelhos, e essa prática não deve deixar de existir, não deixou de existir no contexto apostólico, na história da igreja, não pode deixar de existir hoje. Mas a gente tem que perguntar qual é o pano de fundo que está por trás dessas ações. Nunca podemos esquecer que o âmago da mensagem de Jesus é a proclamação do reino, está lá em Mateus 4, 23. O âmago da mensagem é esse. Quando Lucas, por exemplo, foi escrito, Teófilo, um novo convertido, vamos dizer assim, ele precisava entender de modo mais pontual essa história. Isso está lá em Lucas 1, do 1 ao 4. Que história? Ele precisava compreender o que esse Cristo proclamador da justiça do Pai, como o próprio perfeito que encarnou essa justiça, como essa história ela foi desenvolvida de forma mais detalhada. Então nós temos que entender muito a ideia central do Evangelho, nós precisamos entender a conexão disso com a história da redenção. Qual era a preocupação central de Lucas? A preocupação central dele era com a própria história da salvação, a inclusão dos gentios. Então, quando nós pregamos, nós precisamos fazer uma conexão, né, entre os testamentos, amarrando isso bem na história redentiva, para que as nossas narrativas não distorçam os textos bíblicos. As nossas narrativas não são desprezadas, mas elas são incluídas numa narrativa bem maior. Nunca se esqueça disso, de que palavras soltas não vão te dar o sentido real do texto. Se você olhar, por exemplo, a Lucas capítulo 6, dos versículos 20 aos versículos 49, que trata aqui da versão lucana sobre as bem-aventuranças. A gente vai observar que há um contraste de grupos aqui nesse texto. Por exemplo, do verso 25 ao verso 26, nós vamos ver claramente um contraste de dois grupos. O contraste daqueles que são chamados de pobres, que têm fome, que choram e que são perseguidos por causa do Filho do Homem, Jesus Cristo.
E o outro grupo, do verso 24 ao 26, que são aqueles ricos, fartos, que riem, mas são colocados na categoria de pessoas que não são da fé. Então, nesses dois grupos, nós vemos aqui um contraste de palavras. Por exemplo, se você olhar o versículo 21, que fala da bem-aventurança daqueles que têm fome porque serão fartos, nós vamos encontrar aqui um contraste entre estes que se apresentam como aqueles que têm fome porque serão fartos, com aqueles que já se consideram fartos. No versículo 25, ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Então aqui é um contraste nítido entre aqueles que, pela graça do Senhor, mediante a graça, pela fé, no mérito daquele que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aqui há um contraste entre grupos que são da fé e que não são da fé em Jesus. Esse texto pode remeter a uma certa meritocracia, mas nunca nos esqueçamos que um texto se interpreta, a interpretação bíblica tem princípios próprios. Um texto aparentemente confuso se interpreta à luz de um texto que vai trazer mais claridade. Quando a gente olha o gênero literário evangelho, ele dá suporte ao gênero epistolar. E no gênero epistolar, nos mostra com muita propriedade, acerca das doutrinas dessa tão grande salvação que o próprio Cristo veio cumprir na vida do povo, tanto de Israel quanto dos gentios que seriam incluídos nesse plano. Então tome cuidado quando você se deparar com termos soltos. Esses termos soltos jamais podem ser interpretados individualmente, ok? Então, a ideologização é tão perigosa porque ela vai fazer com que o texto se pareça com a sua situação. Então, a literalidade, ela deve ser... nós devemos tomar cuidado em alguns momentos com a questão literal. Nós precisamos contextualizar isso de forma que os gêneros literários que compõem todo o cânon sagrado sejam estudados com cuidado e a conexão de história da redenção. A ideologização é tão perigosa porque ela pode fazer com que você leve o texto para uma ideia política. Você pode... tem pessoas que jogam os evangelhos com leituras descuidadas às questões do socialismo, por exemplo. Outras pessoas vão colocar o evangelho em pé de igualdade, por exemplo, com o conservadorismo político. Ok? Então, nós temos que compreender o evangelho como uma categoria totalmente distinta de tudo. O evangelho é distinto de tudo porque nós não tivemos que fazer nada e não somos dignos de nada para alcançar a tão grande obra de salvação. Essa é uma obra total de Cristo Jesus e de sua palavra. A ideologização é perigosa porque ela confunde as mentes daqueles que são evangelizados. Então, se você evangeliza usando categorias ideológicas, você vai levar pessoas para as ideologias e não para Cristo. E o objetivo da pregação, no poder do Espírito Santo, por intermédio do Filho de Deus, é conduzir as pessoas à glória do Pai. Ninguém vai conseguir ir para o Evangelho e se permanecer na centralidade do Evangelho simplesmente por aderir a algo que aparentemente parece com o Evangelho, ou com uma teoria ideológica que lembra o Evangelho. O Evangelho é único nas nossas vidas. Tome muito cuidado com a ideologização na sua pregação. Tome muito cuidado para que o seu público não enxergue
deixe de enxergar a grandeza do Senhor Jesus Cristo e passa a enxergar a sua luta, o seu sofrimento, a sua situação de classe, ao invés de enxergar a linha poderosa da redenção do nosso Senhor. Nunca se esqueça que a conexão do reino presente com o reino futuro é muito nítida. Por exemplo, aqui nesse texto, que fala de fome e fala de fartura. Há uma situação escatológica nesse texto. Aqueles que são da fé, aqueles que vivem a tão grande obra de Cristo Jesus, eles têm fome, eles manifestam uma vida do reino, né? Eles manifestam a qualidade de quem busca a Deus pelo mérito de Jesus Cristo. E eles serão fartos, né? Eles herdarão o reino de Deus, não por sua força, não por sua busca unicamente, mas porque há um Cristo que está envolvido nessa escatologia. Pelo outro lado, nós temos aqui daqueles que já se acham fartos. Eles vão ter fome, ou seja, esses que acham que têm tudo, não terão nada. Então, observe também essas tensões escatológicas na revelação divina, e especificamente aqui nesse texto aqui nós vamos identificar aí essa tensão escatológica, tá bom? Espero poder ter te ajudado em alguma coisa. Deus te abençoe. Vamos em frente. Tchau, tchau.